Bom dia, Pai do Senhor, irmã Sueli. Entrou mais um irmão ali. Bom dia, gente. Vanessa, bom dia. Anselmo, bom dia. João Teixeira, bom dia. Deus abençoe os irmãos pela pontualidade, né? Samarone, bom dia. Deus abençoe a nós todos nessa manhã. Vou aguardar só uns minutinhos, tá? Para os irmãos irem entrando. Uma tolerância de alguns minutinhos. Daqui a pouco a gente já vai começar. Manhã preguiçosa, né, irmãos? Chuva, friozinho, dá vontade de ficar só nas cobertas, né? Ainda bem que é live, né? Dá pra ficar debaixo das cobertas e assistir a live. Ai, que bênção. Tem seu lado bom, né? Tudo tem um lado bom. Irmã Lúcia, diaconisa, Deus abençoe. Bom dia, pastor Edilson entrou, minha tia Vera, bom dia, irmã Fátima, eita, agora o povo acordou, hein? Olha, pastor Edilene, agora acordou a galera. Deus abençoe. Vou esperar só mais um minutinho, tá? Aí a gente já vai orar. Ver se vai entrar mais alguém. Paz, tia Vera. Terezinha, bom dia, minha flor. Paz do Senhor. Ai, que sono. Tá, glória. Irmão Cláudio, bom dia. Paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Já estamos quase acabando essa revista, hein, irmãos? Já dei uma curiada na próxima revista. Nós vamos pegar, a próxima vai ser a do terceiro trimestre. Vamos pegar um pouco atrasadinho, mas vai ser ela. Já tô tentando já comprar ela em PDF pra gente seguir com as nossas aulas. Bem legal. A próxima revista também é bem legal. Muito boa. Bom dia, irmã Kátia. Vamos orar, irmãos? Já é 9h03. Vamos fazendo uma oração. Enquanto isso, a gente também vai aguardando mais alguns irmãos que vão estar se conectando conosco aí. Compartilha, irmão, essa escola dominical. A aula de hoje é sobre a família. É muito bom se você puder compartilhar, tá? Convidar mais alguém para assistir com você. Ô, vó Alice. Bom dia, minha flor. Vamos orar? Deus Altíssimo e Poderoso, te louvamos e te bendizemos pela oportunidade de nos reunirmos nesta manhã. Eu quero louvar ao Senhor pelo fôlego de vida, pela tua graça, pela tua bondade, pela doce presença do teu Espírito Santo, que nos capacita, que nos habilita a falar do teu amor, a falar da tua verdade, que nos faz compreender a tua mensagem na maneira verdadeira de se compreendê-la. Que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos que estão conectados, que o Senhor abençoe suas vidas, suas famílias, que o Senhor nos dê uma aula abençoada, que o Senhor conduza, Espírito Santo, a minha vida para estar conduzindo essa aula segundo o teu Espírito e não segundo a minha vontade, Pai. Que a tua graça, que o teu favor esteja sobre cada um de nós, abrindo o nosso entendimento e os nossos corações, para que juntos sejamos
fortalecidos e edificados na tua palavra, Senhor. Importa que eu diminua, que o Senhor cresça. A ti pertence a honra, a glória, o louvor, o poder. Tudo é teu, Senhor. Tudo vem de ti e tem que voltar com honra e glória para o seu nome. Abençoa as nossas vidas, se conosco, Espírito Santo, porque sem ti nós nada podemos fazer. Intercedemos por aqueles que estão enfermos, intercedemos por aqueles que estão no hospital, aqueles que estão trabalhando ou por qualquer outro motivo de força maior não podem participar conosco nesta manhã. Que o Senhor os alcance, que o Senhor dê livramento, que o Senhor repreenda a enfermidade, que o Senhor dê vitória. Em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Amém, irmãos? Bora lá, a irmã Alba já está online, já entrou mais alguns irmãos aí. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar aqui sobre a conduta do crente em relação à família. E isso é muito importante, né, irmãos? Aí você, Evangelista Paula, isso aí já sei sair de cor e salteado. Mas a gente esquece, né, irmãos? No dia a dia a gente esquece de viver essa palavra, né? Você que é marido, você que é esposa e você que é filho, né? A gente sabe, tudo que a gente vai falar aqui, nós cristãos já sabemos, mas a gente esquece. Na prática do dia a dia a gente esquece. E às vezes as coisas começam a dar errado no meio da nossa família, a gente começa a perder o ânimo, começa a perder o respeito, começa a perder ali o amor, a vontade de permanecer em família, né? E a gente não entende o que foi que aconteceu. Mas na aula de hoje a gente vai ter um refresco na nossa memória para entender e reconhecer, puxa, é ali que eu tô errando, é ali que eu tô abrindo uma brecha e é por isso que as coisas estão caminhando de forma ruim na minha casa. Amém? Então vamos lá? Vamos ser iluminados, né? À luz da palavra de Cristo, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então o texto áureo de hoje vai dizer assim, antes de eu começar, irmãos, se não estiverem me ouvindo bem ou se o fundinho musical estiver muito alto, dá um toque para mim, eu tô de olho nos comentários, eu dou uma melhorada aqui, tá? Então vamos lá. Texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Está lá em Efésios 5, versículo 31. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento, vem comigo, irmãos. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, tá? Então, monogâmico, ou seja, o casamento de um homem com uma mulher. Monogâmico. Heterossexual, né? Que eu já falei, é monogâmico e heterossexual, um homem e uma mulher. E indissolúvel, não deve se desfazer o casamento, a não ser que a morte o faça, né? Que por meio da morte esse relacionamento, esse casamento vai se dissolver. Mas ele não deve se dissolver por outro motivo, né? Não é da vontade do Senhor. Ah, mas Evangelista Paula, tem alguns casos que não dá. Tudo bem, a gente vai chegar lá, tá? Então vamos lá? Efésios 5 é a nossa leitura bíblica em classe, tá? Vamos ler do versículo 21 ao 33. Se você não tem a revista em PDF aí, peça para algum dos irmãos aí no PV que ele vai te mandar, ou você pode acompanhar pela Bíblia todas as leituras que nós vamos fazer, tá? Efésios 5, do 21 ao 33, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Agora nós vamos ler Efésios 6, versículo do 1 ao 4, tá? Tem na revista, mas pode acompanhar na sua Bíblia. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Então, os nossos objetivos hoje na aula de hoje é refletir sobre a conduta bíblica que está prescrita aos maridos, tá? Vamos demonstrar como que a mulher casada é comparada à igreja de Cristo e vamos também orientar acerca da conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Então, esses são os 3 objetivos da nossa aula de hoje, tudo respaldado na palavra de Cristo, tá bom? Então, vamos lá. Introdução. Então, nós já falamos aqui que o relacionamento familiar, ele é um projeto divino. Foi Deus que instaurou a família, o casamento. E ele é monogâmico, ele é heterossexual e ele tem que ser indissolúvel, tá? Então, vamos dar uma lida lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos do 4 ao 6. Se você puder, você acompanha comigo. Se não, você ouça a minha leitura aí. Deixa eu só confirmar aqui. Mateus 19, tá, irmãos? Não é 9, não. É 19, do 4 ao 6, conforme tá aí na sua revistinha. O que está escrito aqui? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. E disse, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Amém? Então, a gente está aqui falando que o casamento ele é monogâmico, homem e heterossexual, homem e mulher, por isso monogâmico, homem e mulher, um homem, uma mulher, heterossexual, indissolúvel. Ninguém separe o que Deus uniu, tá? É isso que diz as Escrituras. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, perante os olhos do Senhor, não há diferença. Nós somos iguais, tanto o marido quanto a esposa, quanto os filhos, né? O amor do Senhor, ele é o mesmo para conosco, independente da nossa classificação no seio da família. Mas nós exercemos papéis diferentes dentro da família. O marido tem o seu papel, a mulher tem o seu papel e os filhos têm o seu papel. Cada um tem a sua
responsabilidade no seio da família. Cada um tem os seus direitos e deveres, né, de acordo com a posição que ocupa no seio da sua família. E isso nós vamos falar biblicamente falando, tá? O mundo tem um conceito que família é tudo. Qualquer tipo de família é família, né? Mas biblicamente falando, a família, né, é constituída por um pai, uma mãe, um homem, uma mulher e os filhos, tá bom? Biblicamente falando, tá? E a Bíblia é a nossa regra de fé. Então nós crentes, nós cristãos, nós temos a palavra de Cristo como nossa regra de fé. Então a gente não vai ser conduzido pelo que o mundo está pregando nos dias de hoje, mas nós vamos ficar com a palavra, né? Então no princípio Deus criou homem e mulher e constituiu ali o casamento e ali eles geraram os filhos. Isso é a família cristã, essa é a família respaldada na palavra de Deus. Então vamos lá? A conduta do crente como marido. Vamos começar com os maridos, né, irmãos? Então, o marido. Na Bíblia, o papel do marido como líder da família, né? Na Bíblia, a gente vai ver lá em 1 Coríntios 11:3, vai dizer o seguinte, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da família, da mulher, né? Então, se você quiser, você pode abrir comigo lá. 1 Coríntios 11:3 e a gente vai ter esse texto que eu acabei de falar para os irmãos. 1 Coríntios 11:3, vamos lá. Quero que saibam de uma coisa, o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus, tá? Então é isso que nós temos aqui nessa palavra. Então, a relação dentro da família é explicada nessa frase. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, a Bíblia nos mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Ou seja, o marido ele deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu bem-estar. Ok, marido? Então, é sua responsabilidade como homem liderar a sua casa. Você é o cabeça da esposa, você é o líder da sua casa, né? Então, e você vai liderar a sua casa como Cristo lidera a sua igreja. E como Cristo lidera a sua igreja? Visando o seu bem-estar. Tudo que Cristo fez pela igreja foi por amor, né? Foi para o benefício da igreja, que somos nós, né? Então, você como marido e como pai, você tem que ter esse entendimento. Você é o líder, você é o cabeça. Mas essa liderança lhe foi dada para que você tome exemplo de Cristo. Assim como Cristo trata a igreja, você vai tratar a sua família. Assim como Cristo lidera a igreja, você tem a responsabilidade de liderar a sua família. Nós vamos ver aqui algumas coisas acerca disso. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então é necessário... existe aí esse movimento feminista, né, irmãos? Que a gente vê muito, principalmente nos dias de hoje, nas redes sociais, alguns protestos aí, que tem até umas ações meio que absurdas, né? E eles dizem que são feministas, né? Porém, esse movimento, ele coloca que esse modelo de família, na qual o marido lidera, na qual a responsabilidade de liderança é do homem, na qual o homem é o cabeça, eles entendem que esse modelo de família é opressor, né? Que oprime a mulher. Só que isso é algo que não está de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, em momento nenhum, ela dá um modelo de liderança para o marido ou para o pai de família opressor. O modelo que o pai de família, que o marido tem dentro da palavra é Cristo. É o tratamento que Cristo dá para a igreja, né? E esse tratamento, ele está fundado no amor e no respeito. E nunca, jamais, em oprimir, em maltratar, em submeter, em forçar alguma situação. Não é isso, porque Cristo não faz isso com a sua igreja. O modelo de liderança do pai de família, do esposo,
é o modelo que Cristo nos deixou na sua palavra, né? Então, esse movimento feminista que diz que o homem é o cabeça e que ele lidera e que isso é opressor para a mulher, e que a mulher também tem que liderar, que a mulher também tem que... Isso é antibíblico, tá? A Bíblia não ensina que o marido tem que ser um opressor. Ela ensina que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, né? Então eu quero ler com os irmãos em João 13, do 34 ao 35, e eu quero pedir para os irmãos virem comigo, tá? Porque eu acho muito importante esse tema da família. Tem muita família perdida aí, e às vezes é tão simples encontrar respaldo, encontrar direção na palavra do Senhor. Então por isso que eu digo que essa aula é importante. Então vamos lá. Qual é o mandamento de Cristo? Em João 13, do 34 ao 35. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, o pai de família é o marido. Ele tem que amar a igreja. E a família que se ama, que se respeita, ela prova ao mundo que ela é de Cristo, que ela é de Deus. Então a gente tem essa responsabilidade, né, irmãos? De tirar todo equívoco do mundo de que ser uma família cristã é uma forma de se viver oprimida, abrir mão de direitos. Não é nada disso. É um relacionamento de amor, de respeito, de comunhão, assim como Cristo ama a igreja. O amor é um elemento primordial. Além do marido liderar, ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que eu acabei de falar. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o amor do pai, o amor do marido pela sua família é como o amor de Cristo, a ponto de muitas das vezes exigir um sacrifício da parte dele, assim como Cristo se entregou pela igreja, né? Eu não estou dizendo que você tem que se matar pela sua família, mas eu estou dizendo que o fato de você ser um líder significa que você tem que se sacrificar por ela, né? Então esse sacrifício ele pode estar relacionado ao seu trabalho, né? A forma que você vai se esforçar para sustentar a sua família, proteger a sua família, né? Tudo que você vai fazer é em prol dela, né? Assim como tudo que Cristo fez foi em prol da igreja, tá? Então, liderar é aquilo que a palavra diz, né? Aquele que mais é dado, mais é requerido. A posição do esposo de liderança lhe dá poder sobre a família, mas também lhe dá uma grande responsabilidade que vai requerer sacrifício, vai requerer renúncia, vai requerer muito trabalho. Então, e tudo isso que ele vai fazer é por amor, né, à sua família. Isso não lhe dá o direito de oprimir a sua família, não lhe dá o direito de maltratar a sua família, não lhe dá o direito de coagir a sua família. Pelo contrário, ele faz tudo isso porque ele ama a sua família e visa o bem-estar dela, tá bom? Então é isso aí. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional, ou seja, ele fez tudo por ela, né? Sabendo que ela não tinha condição de lhe retribuir, de lhe dar nada em troca, né? Então, por isso, altruísta. Assim, a igreja foi atraída por Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Então, a família corresponde ao seu líder porque ela é atraída pelo amor a qual ela é tratada, né? Então, assim, marido, você é o cabeça da igreja, você é o responsável pela forma a qual a sua família está caminhando. Se a sua família não te devolve amor, certamente é porque você não está tratando ela como Cristo trata a igreja. Porque quando o amor de Cristo nos constrange, a gente olha para Deus e fala, ele me ama, eu não mereço, mas ele me ama. Ele cuida de mim, ele me protege, ele me defende, ele está sempre na minha frente, entendeu? Ele está sempre cuidando de tudo, ele está sempre providenciando tudo. Então a gente tem ali um temor, um respeito, uma gratidão por Cristo. E a família tem que ter essa mesma admiração pelo pai e a esposa pelo marido, né? Então, se isso não está acontecendo, talvez você não esteja realizando o seu papel, né? Mas se você está realizando o seu papel de forma correta e mesmo assim a sua família não reconhece, aí eu acho meio difícil disso acontecer, mas pode acontecer. Mas aí a gente vai orar
para que a sua família se converta, porque às vezes o marido é crente, a esposa não é crente, os filhos não são crentes, e aí eles não se enquadram nessa palavra, né? Isso aqui é para uma família cristã. Então é difícil quando o marido é crente, a esposa não é, ou quando a esposa é crente, o marido não é. Então fica difícil da família entrar nessa unidade, nessa comunhão que a palavra nos relata, né? Justamente por isso que a palavra diz para a gente não se meter debaixo de um jugo desigual com os infiéis, para que não haja casamento entre crente e não crente, porque isso vai acarretar problemas familiares lá na frente, né? Mas às vezes você não conhecia Cristo quando conheceu seu esposo ou quando conheceu sua esposa e se converteu depois. Isso não significa que você tem que abandonar sua esposa ou seu esposo, pelo contrário, né? A Bíblia diz que você tem que orar por ela, lutar por ela e com o seu testemunho tentar ganhá-la para Cristo, tá? Não é fácil, é difícil, mas Cristo vai te capacitar e vai te ajudar com isso, tá bom, irmãos? Então vamos lá? Então desse modo os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor, tá? O cuidado do marido à esposa, né? A esposa, a escritura diz que ela é parte do marido, né? Nós fizemos aqui a leitura bíblica que diz assim: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Então essa é a indicação de que a esposa é parte do corpo do marido, né? Então, aqui no texto da lição está dizendo, né? Toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, ok? Se você tá bem, com a sua cabeça em dia, com a sua mente em dia, você vai se cuidar, você vai tomar banho, você vai comer, você vai beber água, você vai dormir, né? Você vai cuidar da sua aparência, você vai cuidar da sua saúde, você vai, né? Porque você tem, a sua mente tá normal, né? Uma pessoa normal, ela faz isso. Então, isso significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para si mesmo. Tá bom, marido? Então, do mesmo jeito que você cuida de si mesmo, você tem que cuidar da sua mulher, né? Tem alguns maridos aí, irmãos, que falham nesse aspecto, né? Ele trabalha, a mulher não trabalha. Então, ele paga as contas e põe a comida dentro de casa, mas ele não se preocupa que a sua mulher precisa de um sapato novo, que ela precisa de uma roupa nova, né? Que ela gostaria de cuidar do seu cabelo, da sua unha, que ela gostaria de ter um dia de lazer com a família, gostaria de passear com os filhos, né? Então, às vezes o marido peca nessa parte, porque ele não cuida da esposa como ele cuida de si mesmo, né? Você vai ver o varão tá lá, ó, impecável, né? Cabelo na régua, cortadinho, bonitinho, tudo certinho, e a esposa tá lá toda desbeiçada e ele ainda fica cobiçando as irmãs bem arrumadas, né? Porque a esposa dele tá meio desleixada, mas às vezes é culpa do próprio marido que não dá atenção para a esposa da mesma maneira que ele dá para si mesmo, né? Mas nós já vamos chegar na parte da mulher, calma aí, tá varões? Não é porque eu sou mulher que eu tô falando mal dos maridos, mas é que é a parte dos maridos, a gente precisa falar algumas coisas que acontecem. Então, tá, o marido ele tem que proteger a esposa e lhe prover uma vida digna, tá? Ah, Paula, nos dias de hoje não tem mais isso, nos dias de hoje a mulher trabalha, né? A mulher ela é independente, né? Tudo bem, tem muitas mulheres hoje em dia que trabalham, que são independentes, mas existem ainda muitas mulheres que não trabalham, né? Que é o esposo que sustenta, que provê, tá? E isso não é errado, isso é bíblico, inclusive, né? Bobas somos nós, as mulheres que trabalham, porque a gente está tomando sobre nós uma carga que não nos pertence, biblicamente falando, né? Não que isso seja pecado, que isso seja errado, mas biblicamente falando, não deveríamos fazer isso. A gente faz para ajudar o esposo, porque a gente quer uma vida melhor, quer dar um conforto melhor para os nossos filhos. Mas o ideal é que a mulher esteja em casa, principalmente para poder cuidar dos seus filhos e educar a sua família, ali, cuidar, né? Zelar da sua família. Hoje em dia a gente vê que a babá dos filhos é o celular, né? É o celular ou é a avó, mas a presença materna ali mesmo, aquela educação dentro da família, ela fica um pouco defasada, porque a mulher, hoje em dia, ela precisa trabalhar, né? Muitas das vezes o que o marido ganha não é o suficiente para sustentar a família e a mulher vai trabalhar, né? Repito, não é pecado, não é errado, mas não é o ideal, né? Não é o ideal. O ideal é que a mulher pudesse estar em casa
e cuidar dos seus filhos, e cuidar da sua casa e dos seus filhos, né? Mas vamos lá. Tá, o marido ele tem que amar e ele tem que ser sincero, tanto em público quanto no particular. Eita Deus! De modo permanente enquanto ambos viverem, né? Então, irmãos, não adianta você na frente dos outros, você tratar sua esposa bem, você elogiar, você puxar a cadeira para ela sentar e dentro de casa você ser um ogro, né? Você tem que ser a mesma pessoa, dentro de casa e fora de casa. E isso enquanto ambos viverem. Porque imagina, quando você casa com a sua esposa, ela é um filé, né? Ela é aquela coisa bonitinha, né? Novinha, tudo, né? Tudo em ciminha, tudo bonitinho, do jeitinho que você quis, o que você gostou, o que você pediu para Deus. Aí você tá, aí vai passando o tempo, vai tendo os filhos, a idade vai chegando, aquela mulher já não é mais a mesma mulher, aquele corpo já não é mais o mesmo corpo, né? E a disposição já não é a mesma disposição, porque vem os filhos, vem as tarefas, né? Vem as responsabilidades e o dia a dia. E então tudo isso vai mudando um pouco o relacionamento. E às vezes vem a enfermidade, né? Às vezes a pessoa fica ali, passa por um momento de enfermidade, um momento de muita dificuldade. Tem pessoas que ficam ali acamadas, tem pessoas que têm AVC, que ficam imobilizadas, tem pessoas que têm câncer, tem pessoas que sofrem um acidente de carro e perde o movimento das pernas e fica ali paralítico. Então, respeito particular e público enquanto ambos viverem. É até que a morte os separe, irmão. E no decorrer da vida, muitas coisas podem acontecer. E você não pode deixar de amar a sua esposa e nem vice-versa, porque ele sofreu um acidente, ou porque ele está enfermo, ou porque ele está passando por um momento de desemprego, ou porque... Não, irmãos. É na saúde e na doença, né? Na alegria e na tristeza, até que a morte os separe. Então a gente tem que aprender a amar, ser compreensivo, até mesmo nos dias difíceis, nos dias de luta, né? Nos dias que a beleza exterior já não fizer mais parte do relacionamento, mas a gente tem que valorizar o nosso cônjuge, né? Ao longo do tempo, ao longo da vida, né? E isso é muito importante, porque a gente vê que tem amor, né? Casamento que dura enquanto dura o dinheiro, né? Enquanto dura o bem-estar financeiro. Acabou o dinheiro, acabou o amor, cada um pro seu lado, começa a se matar, começa a se bater. Ou o amor dura enquanto dura a beleza, né? Tá bonita, depois que teve o primeiro filho, ou o marido ficou muito barrigudo, aí já acabou o amor também. Então não é isso que a Bíblia nos ensina, né? O amor na família, ele vai muito além daquilo que você tem a oferecer estética ou financeiramente, tá? É como o amor de Cristo pela igreja, é um amor que tem que ser um amor incondicional, né? Um amor que não está condicionado ao bem-estar financeiro e nem estético, ele vai além, né? Então a gente precisa focar nisso daí e pedir para que Deus nos capacite, nos ajude nos tempos de dificuldade no meio do nosso relacionamento, do nosso casamento. Então agora a gente vai falar um pouco aqui da parte da mulher, né? A conduta da crente como esposa. Cadê os irmãos para dar glória aí? Oh, glória! Vamos lá. A mulher casada é comparada à igreja de Cristo, né? O conceito de submissão cristã, né? As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais e dos servos aos seus senhores. Beleza. No caso das esposas, a submissão deve ser assim: como a igreja está sujeita a Cristo. Essa é a submissão da esposa ao marido, assim como ela está sujeita ao Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido, né? Assim como a gente congrega, assim como a gente serve a Cristo, a gente tem prazer, a gente tem amor, a gente tem gratidão ao Senhor. A gente não tá ali obrigado, você não tá aqui nessa escola dominical obrigado, você tá aqui porque você quis, você acordou cedo porque você quis,
Você conectou nessa live porque você quis, porque você quer aprender de Cristo, porque você ama Cristo, porque você tem prazer nas coisas do Senhor. Você prefere escutar um louvor do que escutar uma música secular, porque o seu prazer está em adorar a Deus. A sua voz, você quer que ela louve o Senhor e não a outra coisa, né? Você tem prazer em meditar na palavra do Senhor, você dedica o seu tempo a prestar culto ao Senhor, você participa da Santa Ceia. Não é porque você está sendo obrigado ou forçado àquela situação. É porque você foi atraído pelo amor de Cristo, porque você ama Ele, porque você reconhece todo o esforço que Ele fez pela sua vida. Você reconhece o protetor, o provedor, né? O Deus de amor que Ele é para com a sua vida. E você tem imensa gratidão por tudo isso, né? E o ama, porque o amor dele te atraiu. Assim deve ser a conduta da esposa cristã para com o seu marido, né? Não algo forçoso, não algo imposto, mas algo natural. Da mesma maneira como o marido a provê, a protege, a cuida, ela o ama. Ela o ama, ela é grata, ela reconhece o seu esforço, ela o dignifica, né? Ela o, como pode se dizer, ela o aprecia. Então essa é a conduta da esposa, né, diante do marido. Essa é a submissão que ela tem que ter diante do seu esposo, né? Pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja, né? Então, irmãos, não deprecie, né, o seu cônjuge, sabe? Não fale mal dele. Ele tem defeitos, claro que sim, né? Ele é ser humano, né? Mas você não deprecie o seu esposo, não fale mal dele, sabe? Não deprecie ele por aí. Tem gente que fala mal da mulher, que fala mal do marido. Irmão, não faça isso. Não faça isso, sabe? Aprecie o esforço que ele faz para cuidar de você e da sua família. Aprecie o provedor que ele é, aprecie o protetor que ele é, aprecie, sabe, o amor, a devoção, o tempo que ele gasta e que ele entrega em prol da sua família, sabe? Essa é a postura da esposa, sabe? Sirva ele com amor, sabe? Faça a comida que ele gosta, cuide com amor das roupas do seu esposo. Quando você está exercendo a sua posição de esposa, você está exercendo o seu ministério. Sabe, quando você está passando uma roupa, você está fazendo a obra de Deus. Quando você está fazendo uma comida, você está fazendo a obra de Deus. Quando você está cuidando dos seus filhos, você está fazendo a obra de Deus. Porque quando você cuida bem da sua família, quando você faz bem o seu papel de esposa, você está cumprindo a palavra. Você está sendo um bom exemplo. O seu testemunho diante das demais famílias falará mais do que 1000 palavras. É o melhor evangelismo que tem, é o testemunho de uma família cristã autêntica, que vive debaixo da graça e do amor de Cristo, que vive essa palavra. É o melhor testemunho que tem, é a melhor forma de evangelizar que tem. Por que essa família é tão feliz? Qual que é o segredo dessa família? Eu sempre vejo eles ali passando dificuldades, eu vejo a luta dessa família, mas eles estão sempre felizes, eles estão sempre unidos, eles estão sempre em comunhão. Eu não vejo ali discussões, eu não vejo contendas, eu não vejo, né? Eu não vejo um reclamando do outro. Pelo contrário, um sempre defende o outro, um está sempre correndo do lado do outro, um está sempre apoiando. Isso é maravilhoso, né? Isso agrada ao Senhor, né? Que foi o que a gente falou aqui no começo, né? A nossa família, ela tem que ser uma expressão da vontade de Cristo, né? Para o mundo tem que ver Cristo na nossa família, né? Então cabe cada um de nós exercer bem o nosso papel, né? Não que a mulher ela foi feita para lavar, para passar, para cozinhar, porque se a mulher trabalha fora e o marido trabalha fora, eu tenho certeza que se esse marido for um cristão autêntico, que vive essa palavra, ele vai ajudar sua mulher nas tarefas do lar. Ele vai cooperar com ela, porque se ele está cansado de um dia de trabalho, ele entende que ela também está cansada, né? Então ali vai dividir as tarefas, vão se ajudar, vão se unir para o benefício em comum da sua família, tá, irmãos? Então a gente precisa ter esse entendimento. Então, marido, por favor, não vem com esse papo de que lavar louça é serviço de mulher, não. Ajuda ela. E esposa, né? Se você está em casa, seu marido teve um dia cansativo de trabalho, quando ele chegar, não joga um monte de problema na cabeça dele, não.
Leva solução para ele, leva uma comida quentinha, leva uma janta gostosa, né? Leva um cheiro, fica perfumada, agrada, né? Que seus filhos estejam limpos ali, felizes, alimentados, né? Que eles possam lhe dar um abraço gostoso no pai, que a sua família seja criada num ambiente de amor, de respeito, né? Porque se o teu filho vê você respeitando o seu marido, eles também vão respeitar. Né? Agora, se você desrespeita o seu marido, se você deprecia o seu marido, que exemplo os seus filhos vão ter? Eles não vão respeitar o seu marido, que é a autoridade maior na sua casa, e muito menos você. Então, a gente precisa ter esse entendimento e andar à luz da palavra, irmãos. Como eu disse, essa aula é tão simples, mas é tão difícil na prática a gente fazer essas coisas e viver essas coisas. Na cultura judaica, a mulher ela ocupava uma posição secundária e era parte de propriedade de um homem. Na cultura grega, as mulheres eram tratadas inferiores e as esposas eram escravizadas. Mas no Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Vamos ver comigo? Gálatas 3:28. A gente não pode confundir as coisas na palavra, né, irmãos? Então a mulher ela tem espaço de dignidade de forma igual aos homens? Tem. Quer ver? Gálatas 3:28. Bora lá. Gálatas 3:28 diz o quê? Não há mais judeus, nem gentil, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Tá? Então, diante dos olhos do Senhor, não tem diferença. Tá bom? Mas no contexto da família, cada um exerce o seu papel, tá bom? Então façamos isso segundo a orientação da palavra, para que tenhamos uma família próspera, abençoada e cheia de amor, né? Então nós temos o exemplo ali quando Cristo conversa com a mulher samaritana, né? Que está lá no Evangelho de João 4, versículo do 9 ao 10, né? Então nós temos ali aquele exemplo, né? Quando Jesus ele conversa com aquela mulher, ele quebra vários paradigmas daquela época, ele quebra preconceitos ali, né? Porque a mulher ela era desconsiderada, tanto na cultura grega quanto na cultura judaica, né? Mas ali Cristo, conversando com aquela mulher, ele quebra esses paradigmas, né? Que existiam naquela época. E ele se opõe ao preconceito e à discriminação contra a mulher, né? Então a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo, tá, irmãos? E não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Então esquece isso aí. Se algum homem ainda tinha isso em mente, não tenha. A mulher, ela não, a submissão da mulher não está relacionada à escravidão, não. Ela está relacionada a servir ao seu esposo como a igreja serve a Cristo, tá? E se o esposo dela cumprir o seu papel, que vem primeiro, porque ele é o cabeça, certamente ele será correspondido ali pela sua esposa cristã, né? É claro que tem as exceções, né? Como eu disse aqui já, dos casais que estão embaixo de jugo desigual, né? Ou porque desobedeceram a palavra do Senhor e quiseram se casar com uma pessoa não cristã, ou porque se relacionaram com pessoas, né, se conheceram lá no mundo antes de conhecer a Cristo, né? Aí não há o que se fazer. Aí nós temos mesmo que orar e clamar pela conversão do que não for crente. Tá bom, irmãos? Então a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Então, assim, quando o amor do esposo é igual ao amor de Cristo para com a igreja, ele vai capacitar a sua esposa à reciprocidade, a amá-lo. Porque o que a Bíblia diz? O amor de Cristo nos atraiu. Então, se Cristo tem que nos amar se o esposo tem que nos amar como Cristo ama a igreja, à medida que nós somos amada pelo nosso esposo, a gente vai corresponder. É automático, tá? Então tá aí, quanto mais é dado, mais é requerido. Esposo, a forma como você exercita a sua liderança vai dizer como você vai ser correspondido, tá? E eu vou dizer que até uma esposa do mundo, irmãos, se o marido ali ele tratar ela com amor, com respeito, como provedor,
muito dificilmente ele vai receber algo diferente em troca, né? A não ser que aquela mulher esteja perturbada, endemoniada, né? Escravizada por vícios, e ali ela vai ter uma conduta bem ruim. Mas caso contrário, é difícil não corresponder, né? Um amor tão maravilhoso como o amor de Cristo para com a igreja. Então tá. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido, denota sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Então a esposa, ela apoia o seu esposo e o ajuda na tarefa de liderar. Ele está na liderança, mas aquilo que ele decidiu, aquilo que ele colocou como um propósito, como objetivo da sua família, a sua esposa vai ser aquela que vai o apoiar e o ajudar a alcançar esse objetivo, tá? Claro que se esse marido está de acordo com a palavra de Deus, né, irmãos? Porque imagina um esposo não cristão, ele pode propor coisas absurdas para sua esposa cristã. E aí certamente ela não vai se submeter e se sujeitar a essas coisas, né? Porque antes dela ter um relacionamento com o seu marido, ela tem um relacionamento com Deus. Então ela não vai transgredir a palavra de Deus para agradar o ímpio. Mas se o seu esposo é um esposo cristão, é um esposo crente, é um servo do Senhor, certamente ele vai estar conduzido e direcionado pelo cabeça que é Cristo, e ele vai liderar a sua família segundo a vontade de Deus, e a sua esposa consequentemente vai ter prazer em honrá-lo, em apoiá-lo e em ajudá-lo nas suas tomadas de decisão. Tá bom? Tudo bem até aí, irmãos? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer pontuar alguma coisa? Ah, mas e se acontecer um negócio desse aqui na família? E quando acontece isso e isso, o que a gente faz? E o divórcio, como é que faz? Alguém quer perguntar alguma coisa, né? Porque o divórcio, irmãos, é uma questão assim que pega muito, né? No meio do cristão, né? A vontade de Cristo nunca foi que um casamento se dissolvesse, que um casamento acabasse e terminasse antes da morte, né? O que Deus uniu, não separe o homem, né? Só que aí eles falam assim, mas Moisés, ele abriu concessão, ele deixou o marido dar a carta de divórcio para a esposa, enfim. E aí, o que a gente faz? Pode se separar ou não pode se separar? O crente pode se divorciar ou não pode se divorciar? Não é a vontade de Deus, irmãos, que haja divórcio no casamento. Mesmo que o seu esposo não seja crente, mesmo que a sua esposa não seja crente, né? Moisés, ele permitiu o divórcio no caso de imoralidade, né? No qual um dos cônjuges não respeitava o outro, né? Onde havia prática de adultério, onde havia o desrespeito, né? Dentro a infidelidade, desculpa, dentro do casamento. Então ali ele permitiu o divórcio nessa situação. Mas tem situações, irmãos, que o marido agride a esposa, né? A gente vê inúmeros casos de feminicídio nos dias de hoje, onde a agressão ela se torna uma constante e chega ao ponto muitas das vezes do marido tirar a vida da esposa, né? E há alguns casos, né, que até a esposa tira a vida do marido. Não é tão comum quanto o marido tirar a vida da mulher, né? Então, assim, nesses casos onde a pessoa está correndo risco de vida, né, ela não precisa ficar vinculada àquele casamento opressor, de agressividade, né? Ela pode se separar sim, ela pode se divorciar sim, porque ela não vai ficar ali debaixo daquela vida de espancamento, né? De humilhação, porque Deus não tem prazer nisso, essa não é a vontade do Senhor, né? Agora o problema tá no se casar de novo, né, irmãos? Porque a carta de divórcio só era permitida no caso da imoralidade, no caso da traição, do adultério, né? Porque se você se divorciar, não gosto mais dele, vou me divorciar. É melhor eu me divorciar do que eu adulterar. Então eu não gosto mais dele, vou me divorciar porque eu quero outra pessoa. Aí você casa com essa outra pessoa, você tá adulterando, tá? Dentro da palavra do Senhor, isso é adultério. Porque o único motivo respaldado na palavra pro divórcio que eu tenho visto até o momento foi a imoralidade. Então, eu não vou me separar porque eu não gosto mais, porque eu não quero mais, porque eu não sei. Não.
aí você pode até se separar, porque você não quer mais conviver com aquela pessoa, mas você vai ficar só. Porque se você se casar com outra pessoa, tenha consciência que você está debaixo do adultério, tá bom? A não ser que você tenha sido ali por um motivo de imoralidade, de infidelidade. É a única concessão que eu vi na palavra do Senhor até agora. Mas ainda não é a vontade do Senhor, tá? A vontade do Senhor é que haja o perdão e a reconciliação dessa família e desse casal, né? Essa é a vontade do Senhor, mas às vezes pela dureza do coração do homem, que não consegue perdoar, que não consegue mais conviver, porque aí fica passando na cara, aí vira aquela contenda, aquela bagunça, ali o Moisés permitiu a carta do divórcio, mas não é a vontade do Senhor, tá? Então, mais uma vez eu vou deixar enfatizado aqui. Quer divorciar porque não gosta mais, porque não era isso que você pensava, que quando, não achei que o casamento era assim, aí quer se divorciar só porque não quer mais? Fique solteiro, porque se você se casar de novo, saiba que você está adulterando aos olhos do Senhor. É isso que a palavra nos declara, é isso que a palavra nos diz, tá bom, irmãos? Então a gente vai entrar aqui, ninguém perguntou nada, ninguém falou nada, então eu vou passar aqui para a parte da conduta do crente, o crente como filho, tá? Vamos lá? A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, Provérbios 22:6, que diz: ensina teu filho no caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, de não incitar a ira de seus filhos. Tá bom, irmãos? Então, cabe aos pais ensinar os filhos, né? Instruir, né? Disciplinar, colocar regras, colocar limites, né? E também corrigir quando eles desobedecerem esses parâmetros, advertir quando eles estiverem errados e, se for necessário, corrigir quando eles desobedecerem. Mas como é que corrige, né? Você vai corrigir, irmãos. Às vezes a gente precisa assim corrigir com vara, às vezes com uma palmada, às vezes com algum castigo, com alguma forma que ele vá compreender que quando ele errar, haverá consequências. Porque se você não ensinar o seu filho, o mundo vai ensinar. Só que as suas consequências de ensino, de um pai ou de uma mãe, ela tá sob controle. Agora, as consequências que o mundo impõe quando a gente erra, elas fogem do nosso controle. Então, é melhor que nossos filhos aprendam limites dentro da nossa casa, né, por nós, porque nós vamos estar no controle da disciplina, nós vamos estar no controle da correção, nós vamos estar no controle da vara, do que ele crescer sem limites e ter que aprender com o mundo, ter que aprender lá fora. E aí as correções e a disciplina fogem do nosso controle, né? E aí a gente vê muitas das vezes pais e mães desesperados porque não sabem onde o filho tá, o filho desapareceu, ou o filho está preso e foge do controle dos pais o que vai acontecer com aquele filho dentro daquela prisão. Então a gente precisa corrigir, né? E às vezes fala assim, poxa, mas eu dei toda a educação pro meu filho e mesmo assim, quando ele cresceu, ele virou que não prestava. Mas você fez a sua parte, né? Você pode ter certeza que os princípios que você ensinou para ele nunca se esqueceu, né? Ele escolheu um caminho errado, um caminho diferente do que você ensinou. Mas isso não é culpa sua. Você ensinou para ele o que é certo, ele sabe o que é certo, né? E então a sua parte você fez, tá? Então coloque limite nos seus filhos, irmãos. Ensine a ele a respeitar, a obedecer. Ensina ele a respeitar o direito do próximo, né? Ensine ele dentro da palavra do Senhor.
Ensine ele a amar, né, ao próximo como ele ama a si mesmo. Porque de todos os mandamentos, esse daí, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é o maior dos mandamentos. Porque se você cumprir esses 2 mandamentos, você está cumprindo todos os demais. Então que você ensine o seu filho no caminho correto, que você seja exemplo para o seu filho, né? Minha mãe, quando ela me corrigia, eu discutia com ela, eu falava assim, mas você fez quando você era nova. E ela virava para mim e falava, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Isso me dava um ódio, irmãos. Porque eu achava que ela não tinha moral para me falar aquilo, né? Então, você tem que ver o que você está passando para o seu filho, que exemplo você está dando para o seu filho, né? Para que ele não venha pegar força nos seus erros para errar também, né? Então, assim, não propague o mal dentro da sua casa, né? Mas mostre para o seu filho uma conduta cristã. Seja crente, para que o seu filho tenha respaldo em você para ser uma boa pessoa, né? E não falar, você fez, você também errou, você também, entendeu? Não faça isso. Ensine o teu filho as coisas corretas, né? Dê um bom exemplo, tenha uma boa caminhada, uma boa conduta. Que aquilo que você ensina para o seu filho corresponda com as suas atitudes, né? Por que o ensinamento de Cristo, o amor de Cristo nos constrange e nos faz mudar? Porque ele viveu a palavra, ele era o verbo encarnado, ele era a própria palavra. Então ele vivia aquilo que ele pregava, ele estava enquadrado naquilo que ele pregava. E é por isso que as pessoas o seguem, que as pessoas o obedecem, que as pessoas o temem. Há tantas gerações, até os dias de hoje, o evangelho é tão vivo no nosso meio, né? Por causa disso. Então, eu não sou pai, né? Eu não sou mãe, mas a conduta, o exemplo, né? Ele tem que corresponder com aquilo que você ensina, com aquilo que você fala para o seu filho, tá? Para que ele venha te obedecer e corrigir sempre que for necessário, mas corrigir com amor e com brandura, né, irmãos? Para que você não venha suscitar a ira dos seus filhos, né? Tudo que é demais sobra. Então, correção demais em excesso, né? Muita agressividade, muita dureza, isso não vai ser bom para o seu filho, porque ele vai aprender a ser assim, né? Então, peça para o Senhor equilíbrio, peça para o Senhor sabedoria, graça, para você ensinar, para você conduzir o teu filho com amor, com brandura, mas também com vara e com correção quando precisar. E quando o seu filho for corrigido, que ele tenha a percepção de que aquela correção foi boa para ele, que foi por amor, que a intenção por detrás daquela correção não foi provocar o mal dele, mas pelo contrário, fazer ele parar para refletir, né? Que sempre que ele tomar uma decisão errada, haverá consequências, né? Então, é isso, irmãos. Deixa eu ver aqui. Não suscite a ira do seu filho, já falei, vamos fazer a conclusão da aula. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido, e os pais devem educar seus filhos segundo a palavra, né? Que eu até mencionei os principais dos mandamentos. Aos filhos, o dever de não falei essa parte. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo, a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, filhos, vocês têm a obrigação de obedecer e de honrar os seus pais. Enquanto você vive debaixo do teto do seu pai, enquanto você tá ali, você deve obediência a ele, você deve respeito a ele, você tem que andar debaixo da ordenança, da liderança do seu pai, tá? Então, e mesmo depois que você se casar, você também tem que honrar seu pai e sua mãe, né? E o honrar corresponde a respeitar, a zelar, a cuidar, até mesmo prover, né? Se for preciso, até mesmo sustentar o seu pai e a sua mãe na velhice, né? Quando eles vão depender de você, né? E quando você já não mais depende deles. Então, essa é a obrigação dos filhos, tá? Então, filhos cristãos, obedeça ao seu pai, né? Saiba que o que ele escolheu para você, o que ele decidiu para você é o melhor, né? Assim como as escolhas que o nosso Deus faz para nós. Então, esteja em obediência, esteja em temor, né? Esteja honrando os seus pais. Evangelista Paula, mas o meu pai é um alcoólatra, mas o meu pai, ele me faz mal, ele me agride, o meu pai, ele me desrespeita, o meu pai, ele não é cristão, né?
Então eu devo obedecer meu pai? Eu devo fazer o que ele me manda? Eu devo, né? Você vai respeitar ele, irmãos, como sua figura paterna, mas é claro que você não vai se submeter às coisas que ele manda você fazer se elas não estiverem enquadradas na palavra de Deus. Primeiro você vai obedecer e temer a palavra de Deus, tá? Mas nunca bata de frente, nunca desrespeite. E lá no futuro, mesmo que ele não foi uma boa pessoa, mas se ele precisar de você, você, filho cristão, tem que honrar, tem que ajudar, tem que estender a mão, tem que sustentar, tem que prover, tá? Porque é isso que a palavra nos ensina. Mas ele não foi bom pai. Por que eu tenho que honrar ele agora? Porque você é crente e você paga o mal com o bem. E o seu testemunho pode converter o seu pai no final da vida dele e ele ser ganho para o reino de Deus. Tá bom, irmãos? Então tenha esse entendimento. Ah lá, tem a irmã Sandra tá colocando aqui. A Bia me falou esses dias: mãe, tenho que parar de ficar muito com você, pois estou ficando muito boazinha e perdoando fácil. Glória a Deus, tá vendo? O exemplo do pai, não adianta, o filho, ele vai ser ali uma mini cópia dos seus pais, ele vai pegar trejeitos do pai, trejeitos da mãe, ele vai seguir aquele testemunho, aquela conduta e aquela caminhada, né? Então, senhores pais, atenção nessa grande responsabilidade, tá? Que o que você diga tenha tudo a ver com a sua caminhada. E senhores filhos, obedeça e honre os seus pais, porque isso vai prolongar os seus dias na terra. Você vai ser abençoado e os seus dias vão ser prolongados nessa terra, né? E o que a gente mais vê nos dias de hoje, irmãos, segunda-feira é o dia principal. Você liga no jornal cedinho, um carro com 5 jovens dentro bateu e morreram todos os jovens. Você fala, puxa vida, tão novo, meu Deus. Mas será que os pais dele sabiam que ele estava nesse rolê? Ou será que ele falou, eu vou dormir na casa da minha amiga, eu vou dormir na casa de fulano, e na verdade foi pro rolê? Então, assim, a gente vê a palavra se cumprindo, né? Filhos que desobedecem, filhos que desonram, filhos que enganam e que escolhem um caminho diferente do que o seu pai e a sua mãe ensinou. A gente vê que muitas das vezes, infelizmente, eles têm a sua vida muito abreviada, né? E tudo isso está na palavra, né? Então, quer ter uma vida prolongada, uma vida abençoada? Honre o seu pai e a sua mãe, enquanto você tem, e saiba que é um privilégio ter pai e mãe por longo tempo. Nunca tome como um fardo, nunca tome como um peso. É um privilégio você poder ter a companhia dos seus pais ao longo da sua vida. Tá bom, queridos irmãos? Então a aula de hoje foi sobre a família, né? E eu quero agradecer a todos os irmãos que ficou comigo aqui nessa live. E quero fazer uma oração também para a gente estar encerrando e dizer para os irmãos que 7 horas da noite nós temos o culto da família, tá? No Santa Bárbara, aí na sede. Pegue sua máscara, vai para a igreja, você que pode, participa do culto presencial, e você que não pode, vai ter a live na página do Santa Bárbara, se conecta lá e não deixe de cultuar porque você está impossibilitado de estar presencialmente. Conecte e cultue pela live, tá bom, queridos? Vamos orar e agradecer e já vamos estar encerrando, tá bom? Deus Altíssimo e Poderoso, te louvamos e te bendizemos por essa manhã na tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu favor. Que o Senhor capacite ao marido e ao pai, à esposa e à mãe, ao filho, aos filhos, a se enquadrarem na direção da tua palavra, Senhor. Que nossas famílias sejam prósperas, sejam abençoadas, que as nossas famílias vivam em comunhão, vivam em unidade, vivam em amor, que aqueles que não são cristãos no seio da nossa família sejam alcançados através do nosso testemunho, da nossa caminhada, da nossa conduta, que eles venham se achegar ao Senhor Jesus e sejam transformados, que o Senhor jogue por terra todo divórcio, todo espírito de pombagira que quer destruir os casamentos através do adultério,
adultério, através da contenda, através da divisão, Senhor, do egocentrismo. Joga por terra, Senhor, abençoa os casamentos, restaura o amor, restaura a intimidade dos casais, restaura, Senhor, a cumplicidade, a parceria, Senhor, no seio das famílias, Pai querido. Que o Senhor venha capacitar e abençoar as famílias, que o Senhor venha capacitar os maridos a serem líderes, Senhor, assim como o Senhor é o líder da igreja, Pai. E que a tua bênção, a tua provisão, a tua graça, Senhor, a tua vontade se estabeleça sobre nossas famílias, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Um domingo abençoado a todos. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.